Teodoro. Isso. A senhora está como testemunha no processo, que é a Cristine do Carmo Teodoro. É Isso. parente dela? Sou. É o quê? Sou prima. É prima dela? Então a senhora não vai prestar o compromisso, mas a gente vai ouvir a senhora do mesmo jeito, tá? Uhum. Importante que esclareça tudo que souber. Iniciando a gravação em plenário do Tribunal do Júri, oitiva da testemunha de defesa, quarta testemunha a ser ouvida, Verônica Teodoro. Então, Verônica, a senhora informou que é prima da Cristiane do Carmo Teodoro. Isso. É colega dela há muito tempo? Tem amizade também? Tenho amizade com ela há bastante tempo. Bastante tempo, né? Porque são primas. Então, a senhora não vai prestar o compromisso. De qualquer forma, é importante que esclareça a verdade do que aconteceu, tá? Uhum. Nós estamos hoje aqui para apurar um fato que teria ocorrido, segundo consta aqui da pronúncia, no dia 1º de agosto de 2010, na vereadora Antônio Soares Pinto, que é uma rua aqui próxima, né? Consta que nesse dia, a Cristiane do Carmo Teodoro teria disparado uma vez, ou 5 disparinhos de chumbo, né? Contra o Claudinei Rodrigues Pereira, que estaria dentro de um carro, e isso daí teria causado o falecimento do Claudinei. A senhora estava ali no dia, presenciou algo? Não. Não viu? Não. O que a senhora pode esclarecer, então, nesse processo? É sobre o marido dela, que eu morei com ele há 1 ano e 6 meses. Tenho uma filha com ele. Ele me agredia muito. Então, o que eu posso falar, se ela fez alguma coisa, foi legítima defesa. Porque eu mesmo passei muito como é que eu explico para o senhor? Altos e baixos na mão dele. Então a senhora morou com o Claudinei Rodrigues Pereira? Morei 1 ano e 2 meses. Lembra que ano foi isso? Aí a minha menina tem 13 anos hoje. Ele morreu em 2010. A sua menina nasceu em que ano? Olha, o ano certo eu não sei explicar para o senhor quando tem leitura, mas minha menina está com 13 anos hoje. 13 anos. Isso. Tá. 2010 para agora deu 12 anos. Então a senhora tinha morado ali, tipo, 2008, 2009 com ele? Nessa faixa. Nessa faixa. Isso. Aí você separou dele depois que ele foi morar com a... Eu separei dele, aí depois eles acham que eles se conheceram. E deu quanto tempo desse que a senhora separou até ele conhecer a Cristiane? Aí eu não sei que eu fui embora, né? Ah, a senhora foi embora. E a senhora teve uma filha com o Claudinei? Tenho uma filha com ele. Que está com 13 anos. 13 anos de idade. Isso. E nesse 1 ano e pouco que a senhora morou com ele, a senhora disse que ele agrediu a senhora? E todo dia. E? Não podia sair para fora, tinha que ficar trancada dentro de casa. Se chegasse algum parente em casa, uma tia minha tinha que estar com o tio. Ele não, um primo fosse em casa, ele não queria que fosse um primo um homem em casa, só mulher. Eu tinha que ficar trancada, 24, 48 dentro de casa. Era ciumento ao extremo. Era. Possessivo, pode-se dizer. Possessivo. Possessivo. E ele agredia a senhora de que forma? Porque tem vários tipos de agressão, né? Tem a agressão verbal, psicológica... Ele me xingava, ele me batia. Meu avô já teve que entrar várias vezes no meio. Todas as formas que o senhor imaginar, ele era agressivo. Então ele exercia várias formas de violência Isso. Em relação à senhora. Isso. E a senhora se separou dele exatamente por isso? Foi por isso. Porque não aguentou mais a questão dele... Não dava mais, né? Entendi. Ele tornou insuportável, né? Isso. Aí eu fui morar com meu avô. E ele agredia a senhora sob o uso de alguma substância? Ele, não precisava. Não precisava estar drogado? Não. Ele podia acabar de chegar do serviço agora... E se ele visse que tinha um primo ou alguma pessoa em casa que ele não queria que tivesse, ele só esperava a pessoa ir embora. E aí batia na senhora? Isso. Então ele batia na senhora e te agredia mesmo sem estar sob efeito de droga, de álcool? Não precisava ele estar bêbado. Só ele falar para mim assim, ó, eu não quero Bertano Cicrano em casa. Aí a pessoa chegar em casa, como é que eu ia tocar? Entendi. Então a senhora acha que se a senhora não estava ali no dia, que se a Cristiane fez algo, foi para se defender. Foi legítima defesa. Porque ele era violento. Isso. Mas no dia ali a senhora não chegou a ver? Não estava no dia. E depois a senhora conversou com a Cristiane sobre os fatos? Eu fiquei sabendo já bem depois. Porque assim, a senhora tem um filho com ele, né? Tenho uma menina. Aí seu filho, a sua filha, né, no caso... É uma menina. Perdeu o pai, e aí você perguntou para a Cristiane, o que aconteceu? Ela te contou? Não, eu não cheguei a perguntar nada, não. Eu não cheguei a perguntar para ela o que tinha acontecido. Aí eu fiquei lá no meu canto e ela no dela. Entendi. Eu não perguntei. Tem algo mais que a senhora queira relatar a respeito desse processo? Não. Os jurados, por intermédio do juiz, tem alguma pergunta?
Para testemunha que é prima da ré. Eu fui para Cambé. Então a senhora se separou do Claudinei e mudou para Cambé. Fui para Cambé. Mais alguma pergunta? A defesa? Boa tarde, Verônica. Boa tarde. Verônica, você disse que residiu, né, foi companheiro do Claudinei, ele era muito agressivo, ameaçava a senhora também. E ele fazia uso de bebida alcoólica, além de tudo isso? Ah, ele bebia? Ele bebia? E quando ele bebia, ele ficava ainda mais agressivo? Pior. Ficava pior ainda? Uhum. E quando a senhora se separou dele, né, chegou até mudar de cidade, a senhora tomou conhecimento que ele começou a se relacionar com a Cristiane? Não, eu não fiquei sabendo, fiquei sabendo depois. Ah, depois. Mas a senhora chegou a saber como que era o convívio dos dois? Aí eu tenho certeza que bom não era. Que com a senhora já não era bom, Comigo né? já não era bom. Nenhuma das mulheres dele ficou com ele porque... A senhora tinha medo dele quando a senhora Tinha. vivia com ele? Tinha. A senhora viveu quanto tempo com ele? Um ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Sem mais perguntas, Excelência. Ministério Público? Tudo bem, Verônica? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Verônica, eu sempre procuro ser fiel às minhas convicções. Foi juntada aqui no processo a Lei de Maria da Penha de 2006, né? E esses fatos que aconteceram com a senhora, com a sua prima, em nenhum momento teve nenhuma questão de Lei Maria da Penha sobre isso, nenhum, né? E a folha de antecedente está juntada aqui no processo. Agora, eu acabei de olhar aqui, eu vi que a senhora já respondeu, no mínimo, 4 processos criminais por furto. É verdade isso? Não. Não Furto, é? não. Por furto, não? Não. O seu RG, a senhora nasceu em 14 de 10 de 1988? Isso. Só teve um que eu respondi, mas a gente foi solto no... Né, foi preso na sexta e foi solto no sábado. Foi um 5-7, mas o senhor não soube comprovar que foi a gente. Porque assim, tem um aqui de 2015, outro de 2009, 2011 e 2015. Eu só estou falando isso porque assim, eu também respeito o morto, né? Porque o morto não pode dar a versão dele, então todo Isso. mundo fala, o morto era assim, era assado, era assim, era assado. Então assim, eu tento né, realmente ser fiel ao que eu penso, como justo. Né? Então, a senhora não apareceu em nenhum momento, a meu ver, para aconselhar ela. Falou, não se junta com ele não, que ele não é boa bisca, como a gente fala lá no Rio. Que ele não é boa gente, não. Aí agora que ele está morto, a senhora veio aqui e falou, é isso, era assim comigo. A senhora está entendendo o meu raciocínio? Tô. Por que a senhora não aconselhou a sua prima quando ela começou a se relacionar com ele? Porque eu só fiquei sabendo depois do acontecido. Entendi. Porque se eu soubesse antes, eu tinha avisado ela. Entendi. Tá bom, então. Sem mais perguntas, Excelência. Sem mais perguntas pelas partes, encerrada a oitiva. Então vai dispensar o Alfredo mesmo, né? Sim. Então, Ademilson, aí a última testemunha que é o Alfredo fica dispensado, tá? De defesa. Ah, já ia ser online, tá. Até me confundir. Já avisou, então. É bom, porque hoje o Tim está instável, né? Então, dando sequência encerrada às oitivas, indago das partes do jurado se pretende leitura de peças do processo que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória, cautelares, antecipadas ou não repetíveis. Tem leitura? Sem leitura? Sem leitura, Excelência. Então, em seguida, será procedido o interrogatório. A defesa já se entrevistou reservadamente? Já pode fazer o interrogatório? A gente faz o interrogatório e antes do plenário faz um intervalo. Antes dos debates, tá? Ela quer ir ao banheiro. Ah, tá. Pode ir antes. E daí a gente faz o interrogatório e faz um breve intervalo para água, café, tá? Tá. Se chegar daí, fazer se alguém quiser já.
Então, vou proceder ao interrogatório da senhora. Já conversou antes com a advogada, né? Está pronta para o interrogatório? Sim? Então, pode iniciar. Estou iniciando a gravação do interrogatório em plenário do Tribunal do Júri. Senhora Cristiane do Carmo Teodoro, devidamente qualificada e já garantida a prévia entrevista reservada. Então, Cristiane, a senhora já conversou com a advogada, correto? Previamente? Já está pronta para o interrogatório? Já. No seu interrogatório, eu sou juiz, vou te fazer algumas perguntas, tá? Depois eu passar para promotor, defesa e jurados que tiverem perguntas para fazer. A senhora não é obrigada a responder. Se a senhora quiser ficar em silêncio, é um direito da senhora, não causa nenhum prejuízo. Se a senhora quiser contar a sua versão, exercer a autodefesa, é o momento da senhora falar e contar a sua versão, tá bom? Entendi. Consta aqui da pronúncia, que é a peça que fundamenta a acusação hoje em plenário, né? Que no dia 1º de agosto de 2010, por volta das 15 horas e 35 minutos, que seria 3h30 da tarde, na rua Vereador Antônio Soares Pinto, aqui em Centenário do Sul, em frente ao número 1202, que seria a casa da sua mãe na época, que a senhora, com a intenção de matar, né, que é a Cristiane do Carmo Teodoro, teria, de posse de uma espingarda, tipo puxa-fieira, com cano longo, sem numeração aparente, disparado 5 vezes, que hoje aqui foi dito que não seria 5 vezes, seria uma vez, contra a vítima Claudinei Rodrigues Pereira, causando a morte dele. Diz ainda aqui a pronúncia que a senhora agiu de modo a impossibilitar a defesa dele, uma vez que ele estava dentro do carro. A senhora gostaria de contar a sua versão, de explicar o que aconteceu? Só empurrar um pouquinho, que esse negócio parece que está dentro do meu olho. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu acho que a pessoa melhor para lembrar do que aconteceu naquele dia, durante esses anos todos, as noites todas, sou eu. Porque quem acabou se lascando foi eu. Ele chegou xingando, espinhando, falando um monte. Vamos embora. Eu falei para ele, não, eu não vou embora. Voltou pela segunda vez. Vou chamar a polícia. Acabei chamando a polícia. 1, 2, 3 vezes. Não posso. Aí falei com ele, não, você vai embora. Eu falei, não vou embora, rapaz. Não, porque eu vou matar, que eu vou não sei o quê, com o jeito bem agressivo dele, que aparentava estar alcoolizado. E minhas crianças tudo assustadas, mais o outro que a minha mãe queria, tudo lá choramingando. Aí a mãe catou as crianças e levou lá para dentro. Aí a minha irmã da área falava para ele, vai embora, rapaz. Aí ele olhou nela, vou usar as mesmas palavras que ele usou, sua desgraça, vou fazer uma cesárea no seu agora. E veio, só que eu lembrei da espingarda, fui lá e peguei, falei, vou assustar, né? Quando ele viu, ele voltou, mas parou. Em momento algum ele entrou dentro do carro. Ele entrou depois, porque a porta do carro estava aberta. Então ele voltou e parou perto da porta do carro. Eu peguei e falei para ele, vai embora. Ele pegou e deu risada. No que eu levantei, eu lembro que disparou, porque em momento algum eu atirei. Um disparo. Então foi um disparo só que foi feito com a arma. A senhora não lembra da senhora ter apertado o gatilho e disparado? Não. Eu lembro de eu ter saído com ela pendurada, que é grande. No que eu levantei, eu lembro do disparo. Tanto que no ar do momento, no fumaceiro, eu achei que não tinha acertado. Porque ele entrou dentro do carro. E pegou onde nele esse tiro? Não cheguei perto para olhar. Não chegou para olhar? Não cheguei perto para olhar, não. E aí depois disso, ele caiu, ele foi embora, ele ficou ali, o que houve? Ele entrou lá para dentro do carro e, para mim, ele tinha deitado. Aí eu saí correndo. Porque foi muito rápido, sabe? E a senhora fugiu ali? Foi embora? Ficou assustada e fugiu. Fugiu do local. Sim. A senhora ficou com medo de ser presa ali? Fiquei com medo de ser presa, fiquei com medo das crianças. Passa tanta coisa na cabeça da gente que eu vou falar para o senhor. Na verdade, eu só quis sair correndo. E foi a senhora mesmo que atirou? Foi. Porque hoje até foi aventado, durante as oitivas, né, que poderia ter sido um terceiro, um tal de Davi ou a Viviane. Não foi nenhuma dessas pessoas. Mas uma pessoa não ia estragar a vida por tanto tempo sustentando uma mentira por uma coisa que não fez. Que nem eu me expliquei na primeira audiência que teve, eu perdi tudo. Tudo e mais um pouco. Perdi filho, o emprego que já não tinha, casa que já não tinha. Fiz coisa para me manter viva e manter meus filhos até hoje, que só Deus sabe. A troco do que eu ia fazer isso? Para defender um noiado, um louco? E nem a minha irmã estava com o bucho pago ela. E que nem ela mesmo falou. Se fosse para defender ela mesmo já tinha me desmentido faz tempo. Não tinha por que eu desgraçar com a minha vida de um tanto desse para mentir, para cobertar ninguém, não.
E quem que estava ali na casa da sua mãe nessa tarde? Nessa hora estava eu, minha mãe, as minhas 3 crianças, o que ela cria e a minha irmã. Tá, então estava aquela cria, você diz a filha da Viviane, A filha da Verônica. da Verônica, que a sua mãe cria. Isso. Então não tinha nenhum homem ali na casa. Não. Meu padrasto tinha ido para um churrasco, nem sei saído. aonde, na casa de um colega dele. Não estava lá também, não. E a senhora disse que se aproximou com a arma, então foi na intenção de se defender e defender a casa ali, que estaria vulnerável ao Claudinei poder entrar? O bicho mais manso, se você acuar ele faz merda. Minha intenção não era atirar. Eu achei que mostrando a espingarda para ele fosse embora. Entendi, foi na intenção de intimidá-lo e de afastar o perigo de afastar ali. de lá. E ele estava quanto tempo ali perturbando vocês? Desde as 10 horas da manhã. E esse fato ocorreu 3 da tarde ou foi antes? 3 da tarde. Foi por volta das 3 da Por tarde. volta das 3 da tarde. E todo esse tempo a polícia não chegou? Não. Primeiro não tinha carro, depois não começaram a não acreditar. Aí, por último, fui respondida até com palavrão, dizendo que não ia lá, não. Aí, quando apareceram lá, nem sei que hora que eles apareceram lá, não. Porque eu não fiquei lá para ver. Aí você já correu, então nem viu se o Claudinei foi socorrido ali, se morreu no local, se morreu depois? Não vi, não. Eu fiquei sabendo que me falaram depois, mas eu não fiquei lá, não. E hoje teve um depoimento de uma prima da senhora, que a senhora acompanhou, que teria convivido com o Claudinei antes, né? Ela falou, o Claudinei era agressivo. Então, só que nessa época, a gente não se via. E ela tinha uns momentos dela, que nem o promotor olhou ali e viu a ficha dela. Então, a gente é parente, mas a convivência não é aquela de estar todo domingo junto, todo final de semana junto. Depois que eu fiquei sabendo que ela tinha sido mulher dele, eu sabia da menininha, tudo, mas não sabia que ele tinha morado tanto tempo junto, não. Entendi. Então, a senhora não sabia que o Claudinei teria sido agressivo com a sua prima? Não tive contato com ela para a gente conversar, não. Se ela me fala da situação que ela me contou, depois passou para vocês, eu tinha abandonado, porque eu com 3 filhos pequenos, meu filho tinha 6, a outra 4 e a outra acho que 2 anos. E a senhora ficou quanto tempo com o Claudinei? Moraram juntos? Aproximadamente, morando junto, aproximadamente 30 dias. Vocês moraram 30 dias só? Quando o E bicho... quanto tempo a senhora namorou com ele? Ou teve relacionamento? Em tudo deu uns 3 meses. 3 meses só. E mesmo assim ele ficou numa situação de tanta insistência para a senhora reatar com ele? Exatamente. Porque numa hora que estava de bom humor, não estava. Ou você vai ou você não vai. E sempre com uma coisa ou outra. E vocês não tiveram filhos juntos? Não, Não têm filhos? não. E ele chegou a agredir a senhora, seja fisicamente, psicologicamente, verbalmente, nesse período? Era mais verbalmente e psicologicamente, só que eu sempre respondia. Não vou mentir, falar que eu não respondia. Então, quando eu vi que ia chegar no ponto da agressão física, aí foi onde eu fui embora. Entendi. Porque às vezes num dia a pessoa tá boa, no outro dia a pessoa tá louca. E o que ele fazia para a senhora? A senhora poderia relatar ou gostaria de relatar? Ele esfregava faca na gente, ferro, arma de fogo, ameaçava atacar o carro, que tinha o carro pros postes, pras paredes. Aí falava se eu saísse de casa e atrás de mim matava eu e meus filhos. Teve vez de eu esconder dentro do quarto, ele passar a noite inteira caçando, achando que eu estava na minha mãe. E eu trancada com as crianças dentro do quarto. Então, na primeira brecha que eu achei, eu fui embora. E foi o que ele ficou nervoso, porque eu catei só as crianças, a roupa do corpo e fui embora. Porque se eu fizesse uma mala, eu não ia conseguir sair dali. Aí ele queria que eu voltasse. Eu falei que não. Eu estava vivendo trancado, com 3 crianças pequenas, não tem como. E a senhora já respondeu algum outro processo ou esse é o único? Esse é o único. É o único processo. Pois do tanto que eu acabei com a minha vida, como é que eu ia fazer mais alguma coisa para acabar com o resto? E a senhora quer explicar o que foi essa questão de ter acabado com a sua vida? O que aconteceu de ruim para a senhora em relação a esse processo? Eu perdi as 2 crianças mais pequenas. Ninguém me dava emprego. Tive que morar dentro da zona. Morar não, eu ia. Ficava 1 semana, 2. Voltava com dinheiro, porque minha mãe também não tinha condições, não tem até hoje de me ajudar. Então, é humilhante, não é humilhante, porque para mim foi digno. Eu não roubei, não machuquei mais ninguém, mas eu me machuquei. E só quem passa que sabe o que eu passei dentro desses lugares aí. Que a senhora falou, a senhora Fui prostituta. foi para a zona para tentar sustentar os filhos, ajudar a sustentar. Foi o que deu para fazer. Tanto que até hoje eu não consigo serviço registrado, eu faço bico.
que dá para fazer. Aí com a ajuda do auxílio, a gente vai emendando, porque também ninguém é rico, né? E a senhora tem 4 filhos, né? Que a Hoje senhora... eu tenho 4. 4 filhos foi falado aqui. Que eu consegui a guarda das outras 2 tem pouco tempo. Que o pai foi dado como incapaz. Se perdeu lá também. Tá. A senhora tem 3 filhos com 1? Eu tenho 1 de um namoro, 2 de um casamento e o 4º filho de um namoro. Eles têm 2 anos e 8 meses. Tá. Qual a idade dos seus filhos? 19, 17, 14, 2 anos e 8 meses. O de 2 e 8 meses a senhora que cuida. Cuido, mora comigo, todos Mora eles. desde que nasceu. Desde que nasceu. Aí um Só de as 19 duas- é maior, de 17, né? Foi elas que voltaram agora. Que voltaram. O que tinha acontecido com isso? Com eles, com esses filhos maiores? Quando aconteceu tudo, que eu fiquei sem rumo, sem condições, o pai veio e pediu para levar, que ia me ajudar. Quando melhorasse, ele devolvia. Quem? Aí ele não quis devolver mais. E quem que é o pai? O pai mora em Jaguapitã hoje. Como chama? Estécio. Estécio. Isso daí foi feito por processo judicial aqui ou em Jaguapitã? Ou foi só entre vocês? Começou sem processo, aí eu sem instrução nenhuma, um falava que estava certo, aí ficou naquele, sabe? Certo, errado. Aí até que eu entrei com o processo, consegui o espaço de visitação, porque eu não podia nem ver. E assim foi levando até que elas pegaram a pré-adolescência, adolescência e escolheram vir morar comigo, porque a condição lá não era das melhores, não. Então hoje os 4 filhos moram com a senhora. Mora Mesmo o que já tem 19 anos, mesmo que já tem 19 que anos. já é maior, né? Que já é independente, mas ainda mora com a senhora. Mora. E a senhora trabalha com o que hoje? Aí eu faço bico, quando dá, eu vou arrancar mandioca, vou carpir. Aí eu invento, faço um pão, um doce, ponho no tapuér, vou vender na rua. Quando aparece uma faxina, eu vou. O que tiver para fazer, E a senhora mora onde atualmente? residencial e Bicatu. Que é aquele novo que inaugurou ali Isso. atrás da super creche? Isso. Mora com os 4 filhos ali. Moro com os 4 filhos. A senhora quer dizer algo mais em sua defesa, principalmente para os jurados que vão fazer o julgamento? Quer dizer que não. O que eu tinha para falar, eu falei tudo. O que eu tenho para dizer é o que eu venho pedindo esse tempo todo. Pedir perdão para a família, pedir perdão para quem eu ofendi, porque na época eu já era mãe. Então eu imagino o que ela sente, escutar o meu nome, ou ver o meu vulto na rua. Eu entendo. Mas eu só quero paz para poder continuar criando o resto dos meus filhos, sabe? Quem que a senhora diz? A mãe do Claudinei, é isso? A senhora encontra com ela ainda? Eu corro. Mas a senhora vê ela aqui na cidade ainda? Vejo ainda. Mas ela se indispõe com a senhora ou fala alguma coisa? No começo, sim. Agora eu evito, que também a gente não cutuca a onça com a vara curta, porque se ela ficar o que não é visto não é lembrado. Que é uma dor que ela vai carregar pro resto da vida dela. Então, eu evito passar por onde ela está ou em lugar que ela está, porque eu nem saio da minha casa. É de casa para o serviço, do serviço para minha casa. Entendi. Os jurados têm alguma pergunta? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para a réu, é o momento de indagá-la. Nada? Então, sem perguntas pelos jurados, Ministério Público, Sem perguntas, excelência. a defesa. Cristiane, você disse então que saiu de casa por causa do comportamento do Claudinei com você e com os filhos. Isso. Você saiu da casa então por medo dele. Isso. E ele percebeu que você saiu da casa logo no primeiro dia? Ele já foi atrás de você ou só foi no dia seguinte? Não, ele percebeu, só que ele passou por mim e como estava a hora que ele percebeu já estava tarde, à noite ficou mais fácil, consegui esconder dele, mas daí durante o dia eu não tinha para onde ir. Era aquela casa ali, era aquilo ali que eu tinha. Então, ele passou a perturbar a senhora, então, e ir atrás no dia seguinte. Isso, no Ele dia foi seguinte. várias vezes. Aí foi várias vezes. E eu vi no processo foram apreendidas 2 facas que foram encontradas no interior do carro dele. Ele chegou a ameaçar a senhora naquele dia com alguma dessas facas? Sim. Uma das vezes ele disse que era para mim ir embora, que ele ia me picar inteirinha com uma das facas que estava lá. Ele chegou a mostrar essa faca para a senhora? Sim. A arma, a espingarda, pelo que a sua mãe disse, pertencia ao seu avô, né? E você sabia que a arma estava carregada ou não fazia ideia disso? Não, que ela estava carregada eu não fazia ideia, não. Mas eu sabia que ela estava lá. Por acaso ser uma casa pequena e eu ajudar na limpeza, então um negócio daquele tamanho, só a criança que não ia ver porque estava... Mas
Você pegou a arma, então, essa espingarda, apenas para intimidar ele, para que ele saísse lá do local? A minha intenção era assustar, porque eu nem sabia que o trem estava carregado. Sem mais perguntas, Excelência. Então, sem mais perguntas, encerrados os interrogatórios. Então, terminado o interrogatório, antes do início dos debates, fazer um breve intervalo, tá? De 5 a 10 minutos para que possamos hidratar, tomar um café. E aí, na sequência, a gente já volta. Então, dando sequência e retomando os trabalhos em plenário do Tribunal do Júri, iniciaremos os debates, tá? Então, explicando para o Conselho, primeiro o promotor vai falar, vai ter o prazo de 1h30 e depois a defesa. Então, para o início dos debates, concedo a palavra ao Ministério Público pelo tempo de 1h30, conforme o artigo 477 do Código de Processo Penal. Oi. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, fazendo júri, acho que é o 11º esse ano. Saudar o doutor André Luiz Palhares, pessoa que eu respeito muito, juiz de direito aqui da nossa comarca, já há muito tempo, que, a meu ver, conduz muito bem os trabalhos aqui. Nossos servidores também, a Ellen, o Adriel, o Ademilson Hortelã, Lucas, doutor Wesley também, que está aqui hoje nos prestigiando, a doutora Karen, que é lá de Porecatu, né? Primeira vez que vem aqui na comarca. Então, é uma honra, a gente gosta de receber aqui as pessoas. Ela, inclusive, já foi assessora de uma promotora de justiça, já também trabalhou no Fórum de Porecatu, agora está na advocacia. Doutora Silvana, que está acompanhando ela também. Sejam bem-vindas. Então, hoje a gente tem o caso aí da Cristiane, né, Cristiane? Da Cristiane e do Claudinei. Tem algumas juradas que estiveram aqui há 15 dias atrás, e nesse dia eu tive um comportamento, hoje eu terei outro. Mas sempre que eu subo aqui, que eu venho aqui, eu tento ser fiel aos meus princípios, à minha educação, ao meu estudo. Eu não sei o que a doutora Karen e a doutora Silvana vão sustentar, talvez a legítima defesa, como a própria autodefesa da Cristiane foi nesse sentido. Mas, assim, eu não vou cravar aqui, eu não tenho condições de vir aqui e falar, ó, foi ela que matou. Essa dúvida segue dentro de mim. Segue dentro de mim. Ela pode ter matado, como ela falou aqui, mas eu não tenho convicção. Eu só venho aqui, falo isso até para ficar muito claro, porque, assim, é a minha profissão, eu trato isso aqui com respeito. Eu não vou vir aqui acusar uma pessoa, que pode ser, às vezes, um parente de vocês que se mete numa confusão, se eu não tiver convicção, se eu não tiver total certeza. Eu não sou fábrica de maldade. O Ministério Público do Estado do Paraná não é fábrica de maldade para querer condenação a qualquer custo. Eu não sei o que aconteceu. O fato aconteceu em 2010. Né? Então, assim, de tudo que eu vi, uma coisa que eu acho que teria sido importante era, ligou mesmo para a polícia, como ela falou? Será que ligou? Cadê os registros dessas ligações? Porque, em tese, segundo ela, ele estava atormentando lá, chateando, desde 11 e pouca da manhã. Eu não sei, será que estava mesmo? Né? E uma outra questão também que eu fico um pouco na dúvida é que realmente tinham duas facas lá dentro do carro. E é incomum, tipo assim, ninguém aqui sai de casa com 2 facas no carro. Né? Se não for açougueiro, ou se não tiver que fazer alguma coisa, quem vai ficar andando com 2 facas? Então, assim, estranho. Né? Como também eu não posso estar sentado ali, estar aqui, atuando aqui em nome do Ministério Público do Estado do Paraná, na minha profissão, e falar, olha, mas o Claudinei era isso, Claudinei...
No processo não era, na vida não era, porque ele não tinha nada na folha de antecedentes criminais. Nada, nada, nada. O apelido dele era Cláudio Doido. Sim, porque... assim, e fora isso, fora a questão do que está no processo, até pelo fato de eu conhecer bastante gente aqui, eu já pergunto, mas como é que ele era? Como é que não é? Como é que... Né? As pessoas que eu confio da rua, e quem era esse cara? Que eu não sei. O que foi que aconteceu com ele? Né? Por que ele tinha apelido de Cláudio Doido? Mas, em síntese, de uma maneira ou de outra, eu não acho justo, tá, que ela responda por esse crime. Primeiro, que eu não tenho certeza se ela cometeu. Né? Segundo, se cometeu, é estranho, mesmo ele não tendo nada na folha de antecedentes criminais, ele estava com 2 facas dentro do carro. Isso é estranho para mim. E também, como a Verônica sustentou, eu não tenho dúvida que foi um disparo só. Embora eu tenha narrado que foram 5, foi um só. Só que fragmentou. Atirou uma vez, bateu no corpo, foi uma parte para cá, outra para cá, outra para cá, e deu a impressão de ter sido 5. Atingiu em 5 pontos, mas acho que foi um só. Todo mundo fala que foi um só. E eu tenho dúvidas, como eu perguntei para a Verônica, que está ali, porque, assim, ela nunca tinha praticado nada na vida. Depois do fato, também nunca praticou. Ele também não. E a Verônica, que estava na cena do crime, já tinha 2 coisas graves, ao meu ver. Eu não sei, eu também não posso acusar ela. Eu só suspeito, mas eu não sei se ela fez. Então, assim, eu só venho aqui para falar, olha, acho que tem que condenar mesmo, quando eu estou com muita convicção. Então, assim, eu não estou com essa convicção. Eu li, reli, e eu não gosto de violar, sabe, a minha base, de botar a cabeça no travesseiro depois e falar, pô, mas eu não agi bem, eu não deveria ter feito isso. Tenho filha de 2 anos e 3 meses, tento passar os melhores valores para ela. Então, assim, quando eu corria sozinho, eu já pensava assim. Na verdade, eu não corria sozinho porque a minha mãe está lá no Rio, e eu sempre cresci com isso, de não dar vergonha, de não, né, passar algo para a sociedade que a minha mãe depois fica com vergonha de mim. Pô, meu filho, por que você fez isso? Então, assim, eu vou fazer 50 anos em janeiro, sigo assim, prefiro seguir assim. E agora, com a minha filha, a responsabilidade dobrou. Tem que ser ainda mais certo. Então, assim, se eu não tenho certeza, eu não vou vir aqui e falar, porque depois eu não quero que ninguém fale, ó, tá vendo naquele dia lá, você esticou a corda, você não tinha certeza que a moça tinha, né, praticado o crime e você estava acusando lá. Então, assim, quando eu denuncio alguém, quando eu vejo alguma coisa aqui, não significa que aquilo ali é uma verdade absoluta. O processo está aí para a gente olhar. Eu não me arrependi de ter denunciado, porque se alguém está dizendo que matou, né, em tese a gente tem que ver, matou mesmo? Parece que sim. E também tem isso que ela falou, que é o escândalo do processo. Imagine você andar na rua, sendo homem ou mulher, e falar, aquela mulher ali matou o marido. Realmente deve ter dificuldade de arrumar um emprego quem pratica esse tipo de conduta. Ou, às vezes, que não pratica, mas que o nome está envolvido com isso. Ó, matou o marido. Por quê? É uma pessoa perigosa? Então, assim, eu não sei. O processo não aclarou, não, sabe? Por uma razão ou por outra, a gente... assim, eu tento provar, né? Eu não quero condenar ninguém. Eu tento esclarecer o possível. Nesse caso aqui, eu não consegui esclarecer tudo. Então, assim, o que eu mais achei aqui é que eu não tenho convicção de que foi ela que matou. Não tenho. Mas, se foi ela que matou, estranho o fato dele estar... Entra aí nos autos, por favor, Gabriel. Eu já passei a falar diretamente para vocês, é porque, assim, são vocês que vão dar a palavra final. Né? E eu sei que
o que eu falo aqui tem alguma influência para vocês analisarem. A palavra final é de vocês. Mas tem influência que eu falo, então eu procuro fazer uma melhor. 1.17, por favor. É, exatamente. Desce um pouquinho, por favor. Nas fotos lá. Mais. O carro era esse aí. Ele tem uma marca de sangue, tá vendo? Desce mais. Ó, aí tem aquilo lá, ó, tem uma faquinha ali, tá vendo? Uma faquinha branca ali, ó. Aí desce mais, por favor. Aí, ó, tá vendo? Tem um pingo de sangue aí, ó. Foi ampliado isso aí. Mesmo com isso aí, não se deve sair de casa com isso, a meu ver. Ah, mas será que ele trabalhava consertando alguma coisa? O que ele fazia? Era uma coincidência? Não sei. Mas acho estranho. Vai para a anterior, por favor. Aí. Não, aí, né? Aí, Tá vendo ali? Será que ele falou mesmo que ela disse, vou te matar, vou fazer isso? Ou falou para ela lá, você está com 8 meses, vou fazer uma cesárea em você, vou passar faca na tua barriga? Também não sei. Como? E aí que me gera essa dúvida, que, por exemplo, ela, como eu disse, para mim é mais pacífica. E ela, que já tinha arrumado um problema em abril, outro em maio, será que ele falou isso para ela, que eu faço uma cesárea em você, passo essa faca na tua barriga? Por isso que, assim, nesse contexto todo, eu fico na dúvida, porque se ele falou isso para ela, ela era mais explosiva, será que ela quis? Foi ela que agiu? Não sei, não está gravado. Então, assim, tem muitas perguntas que não foram solucionadas. Adriel, por favor, vai lá no movimento 218, 1. Aí, tá, desce. Ó. Tá vendo? Olha ali, ó, Claudinei Rodrigues Pereira. Nada listar. E aí, é só para vocês perceberem que, como eu tenho dúvida, que, a meu ver, a Verônica veio aqui e falou, ele é assim, ele é assado, ele é péssimo, ele era violento, ele, né, como ela também falou. E por que, se a lei Maria da Penha de 2006, por que nunca ele respondeu um processo criminal? Por que nunca ninguém fez uma reclamação formal contra ele? Assim, são dúvidas. Eu só estou falando isso para vocês porque, senão, eu não me arvoro e nem tento ser o dono da verdade. Mas eu tenho que falar para vocês o que me faz raciocinar, é o que me fez. Porque, assim, todo mundo que vem aqui, que é chamado como testemunha, vem aqui e fala uma série de coisas em relação a uma pessoa que está morta. O morto não se defende. Eu também não acho certo. Né? Então, eu tento mostrar para vocês que eu sou coerente a ponto de não concordar com que alguém venha aqui e desande uma pessoa que está morta, como eu também tento provar para vocês que, se eu vou acusar alguém, eu tenho que ter convicção de que matou, de que quis matar. E eu não tenho essa convicção. Fato ocorreu em 2010, né? Acho que num domingo de tarde. Quero, por favor, que você coloque no depoimento, aqui, ó. Foi em 2019 que a gente ouviu eles aqui nessa sala do lado. Onde tem ali na audiência. Adriel, por favor. Deixa eu ver.
É, 102, isso mesmo. Aí no 102, ó, aí você pode ir primeiro no que a mãe falou. Porque, veja bem, eu comecei a perguntar para a mãe, e aí depois, no final, depois que o doutor Bonatti perguntou, o doutor André perguntou, e depois eu voltei a perguntar. E aí vocês vão ver que eu perguntei de uma outra forma, nesse dia aí. Vamos lá, por favor. Em audiência de instrução, primeiro testemunho em comum, Maria do Carmo Rodrigues Teodoro, devidamente qualificada e não compromissada, uma vez que genitora da acusada, com a palavra do Ministério Público. Tudo bem, boa tarde. Consta aqui que no dia 1º de agosto de 2010, por volta de 3h30 da tarde, na rua Vereador Antônio Soares Pinto, em Centenário do Sul, que a senhora Cristiane do Carmo Teodoro, sabendo o que estava fazendo, uma arma, tipo puxa-fieira, ela disparou 5 vezes contra a vítima Claudinei Rodrigues Pereira, e de modo que a vítima não conseguiu se defender. E que ela estava dentro do carro e não conseguiu fugir. E isso acabou levando a vítima a óbito. O que foi que aconteceu? O que a senhora sabe sobre isso? O que houve antes? Eles tinham algum tipo de relacionamento? Por que isso aconteceu? O que houve? Eles tinham um relacionamento. E ela, sempre que ela chegava em casa, ela tinha muito medo dele. Aí esse dia, o que eu sei, que ele estava muito bravo, aí ele chegou na minha casa xingando muito. Aí eu fui falar com ele para ele parar, né, de falar aquelas coisas. Aí ele me xingou e eu peguei as crianças e fui pro fundo. Que eram 3 crianças dela e uma minha. Sim. Aí eu ponhei as 3 crianças na varanda do fundo, aí peguei a minha e fui dar banho. E aí? Eu escutei o barulho. Você escutou barulho? Um barulho só ou 5 barulhos? Um barulho. Um barulho só. E aí depois soube que ele morreu. Uhum. E aí ele chegou a falar com a sua filha? Pode. Você vê que eu já estava meio desconfiado com essa questão do barulho. Foi um barulho só ou 5 barulhos? Eu perguntei. Né? E ela também disse que só escutou o barulho, ela não viu quem atirou. Né? Pode prosseguir, por favor. E ela assumiu para a senhora que ela fez isso? Ela falou que era ela. E por que ela tinha feito isso? Olha, eu não sei explicar bem, porque na discussão deles, que ele estava lá fora e ela do lado de dentro, como eu disse para o senhor, eu fui para o fundo com as crianças, para as crianças não ficar ouvindo o que eu estava dizendo. Tá, mas você sabe se ele, por exemplo, ele agredia ela, tinha alguma coisa anterior, tinha alguma briga, alguma traição, algum motivo aparente? Por quê? Ele era muito agressivo e ela tinha muito medo dele. Porque nesse dia ela chegou em casa e disse que ela não queria voltar mais para casa dele. Entendi. E a senhora ficou incomodada com isso, em saber que a sua filha praticou um ato dessa natureza? Muito incomodada. Ela tem 3 filhos. Muito incomodada. Muito incomodada. A sua família tinha casos como esse aí ou não? Não. A minha família. Tá bom, estou satisfeito. Sem mais perguntas, excelência. O defensor tem perguntas? Sim. Quanto tempo esse relacionamento perdurou de Claudinei e a sua filha? Uns 3 meses. Durante esses 3 anos, 3 meses, o senhor disse? É. Pode parar, por favor. Esses 3 Na época não era a doutora Karen, era o doutor Bonatti que estava como advogado dela, tá? Só para vocês entenderem. Pode prosseguir, por favor. meses, como que era a vivência deles? Ela sofria algum tipo de agressão, ameaças? Como que era esse relacionamento? Era um relacionamento assim ótimo ou um relacionamento assim mantido na opressão, nas ameaças? A senhora sabe dizer? Eu acho que era na opressão, porque o dia que ela chegava em casa, o dia que ela tinha muito medo dele. E nesse dia, a senhora viu ele chegando lá na sua casa, querendo buscar ela? Como foi isso aí? Vi, tanto que ela falou que não ia mais. Em algum momento ele queria, ou brigou, que ela entrasse no carro dele?
Como que ele chegou lá? A pé? Chegou com um carro. Que carro que era? A senhora lembra? Recorda? Eu não lembro. A senhora viu alguma situação dessa que ele ia obrigar ela a querer entrar no carro? Não? Ele queria entrar no meu quintal, porque ela estava do lado de dentro. Eu queria pegar ela lá dentro para ela poder ir embora com ele. A senhora viu em algum momento a vítima, o Claudinei, cortando uma faca? Não. E nessa hora que eles falam dessa faca, foi algo que eu estava no fundo com as crianças. Porque a senhora lá da delegacia, talvez a senhora não se lembre, só tem um tempo. Mas aqui, ó, Cristiane se recusou porque o Claudinei estava armado com uma faca. Inclusive viu a faca na mão dele. A senhora confirma? Só que eu vi, mas quando eu vi a faca na mão dele, que ela falou, eu falei, o que você fez? Aí ele já estava caído lá com a faca na mão. Ele estava caído. Ele estava caído fora ou dentro do carro, a senhora viu? A senhora se recorda? Dentro do carro. Dentro do carro. É. A senhora chegou perto do carro? Não. A senhora viu a faca? Vi. Da cerca da minha casa. Da cerca da sua casa. Teve xingamentos dele em relação a ela? Teve muito xingamento. Quais as palavras que ele utilizava? Vagabunda. Um monte de palavrão. Quem mais estava na casa da sua mãe? Era eu, a Cristiane e a Viviane. A Viviane. Viviane é a filha da senhora? É, minha filha. E a Cristiane, que é a sua filha, morava lá também com você? Você ou não? Ela foi lá na casa, como que era? Não, ela foi em casa. Ela morava com ele. Morava com ele. E nesse dia ela foi para sua casa. Isso. Mas ela estava querendo se esconder dele? Foi. Ou procurando um abrigo na casa da senhora? Foi isso? Ela foi correndo dele, porque ela estava com medo dele, porque eu tinha bebido e estava muito agressiva. A senhora viu algum momento a vítima ameaçar a sua outra filha, Viviane, e falar que ia fazer algum mal a ela ou não? Isso eu ouvi. E que ele disse? Aí ela estava grávida na época, ele falou que ia tirar o filho dela da faca. Parou, por favor. Viu, aí foi o que eu falei da questão, né? Você viu ele dizendo alguma coisa para sua filha Viviane? Que ela estava grávida, que ia tirar o filho dela, não sei o quê. Por isso é que eu fiquei ainda pensativo em relação. Ele, se foi verdadeira essa ofensa, foi diretamente relacionado a ela, né? E em abril ela já tinha esfaqueado uma pessoa. Em maio já tinha tido esse problema que ela disse que não foi ela que matou, mas acabou sendo condenada por latrocínio. Aí, em 31 de julho, vocês estão entendendo? É um crescente, na minha maneira de ver. Abril um problema, maio um problema, aí em julho outro problema, todos relacionados com violência. Aí foi ela que praticou a violência? Não sei. Tenho essa dúvida. Pode prosseguir, por favor. Nesse momento, o Claudinei falou que abria a barriga de Viviane e tirava o filho da barriga. Foi isso mesmo que aconteceu? E que hora você deu esse fato? A senhora só lembra do horário? Era cedo, tarde? Era de tarde. Era tarde? Era, mas não lembro bem o horário, não sei se eram umas 2, 3 horas. Tá. E a senhora falou que escutou um barulho só. Um só. Essa arma, de quem que era? Do meu pai. A sua filha, que é Cristiane, ela manuseava essa arma? Não. Já viu ela cortando a arma? Não. E essa arma, ela ficava carregada em casa? Ela estava carregada. Que tipo de arma? A senhora sabe que tipo de arma que era ou não? Eu sei que meu pai falava aquela espingarda de carregar para a boca. Esse espingarda estava carregada ou a senhora viu o Cristiano carregando? Não, estava carregada. A senhora nunca viu o Cristiano atirando? Não. Quando a senhora chegou lá, a senhora falou que viu da sua casa o carro. O carro estava aberto, as portas abertas ou não? Estava aberto. Ela dava a impressão que ele estava saindo do carro, é isso? Pela condição que a senhora viu do carro? Pelo jeito que ele estava caído, ele estava fora do carro. Já o corpo dentro do carro fora, assim, ou dentro e fora? Estava caído assim, mas essa parte assim estava fora. Para fora.
era esse Claudinei ali? A senhora já conhecia ele anteriormente? Era um cara envolvido em problemas ou não, sabe? Eu tinha um conhecimento com ele, mas não era muito, não. Sabia coisa que os outros falavam. Ele era muito agressivo com mulher. Até quando os dois estavam juntos, eu falei pra ela, esse cara é muito agressivo, você vê o que os outros falam. Porque o Claudinei, ele parece que ele tinha um filho para outra pessoa. A sua Cristiane estava na condição de namorada, eles viviam juntos, ou eram amantes, o que era? Ou o Claudinei já estava separado dessa outra mulher que teve filho? Ele estava separado. Estava separado. E ele bebia? Como que ele chegava? Bebia. Bebia bastante? Bebia. E depois desse acontecimento, teve alguma coisa envolvendo a Cristiane? Não. Sabe se ela ficou sofrendo algumas ameaças por parte de familiares do Claudinei? Ficou pelo filho dele, Como que é o filho dele? Tiago. Tiago Henrique? Eu não sei o nome dele, só sei que ele chama Tiago. O senhor já está morando, caso vendo a vida da pessoa? Ou não? Não. Satisfeito? Sem esclarecimento do juiz? Excelência, e só? Sim? Desculpa até falar isso para a senhora, mas assim, eu vi a Viviane ali, perguntei para a senhora disse que não. Por que 2 filhas, 2 homicídios? Que drama pessoal é esse? Por que isso? Assim, eu sou pago pelo Estado para fazer pergunta incomodativa, pergunta que faça as pessoas refletirem. Por que a senhora tem 2 filhas que se meteram em 2 homicídios? Vou responder para o senhor que isso não é culpa minha. Elas se meteram nessas coisas depois de adulta. Quando criança, eu consegui ponhar na escola, ponhar todo mundo ali. Depois de adulta que isso veio acontecer. Porque isso não é maneira de resolver problema, independentemente do que vai acontecer, né, no julgamento. Né, é desagradável, muito desagradável. É desagradável. Eu não me sinto bem com isso também. Porque eu nunca precisei de entrar no fórum numa delegacia. Que a Viviane, só para esclarecer, ela é condenada acho, por latrocínio e cumpre pena aqui. Isso. Ficou presa há bastante tempo, né? Que é a irmã da Cristiane. É só irmã por parte da senhora ou por parte de pai também? Por minha parte. Só da senhora. E também... E essa arma de fogo que o advogado perguntou ficou à disposição lá. Ficava para qualquer um pegar, então? Ela ficava atrás do guarda-roupa, mas como ela é minha filha, ela limpava a casa para mim. Sempre ela estava em casa. E era do seu pai essa arma? Era. Seu pai era vivo? É vivo ainda? Não, meu pai era. Tá vivo ainda? Não, agora ele morreu. Já faleceu, mas na época que essa arma estava lá, ele era vivo. Ele era o guardião da arma. Ele era. Não era a senhora, então. Não. Sem mais perguntas, excelência. Sem mais esclarecimentos, encerrado o depoimento. Então, assim, eu também quis mostrar essa parte final para vocês, porque assim, não é Esse é o fácil. depoimento. Não é fácil. Para mim, né? Estou 9 anos nessa profissão aqui já. Trabalhei no Rio também bastante tempo, no Tribunal de Justiça. São temas que a gente não gosta de ficar perguntando isso para uma mãe. Já pensou você gerar, né, uma criança, um filho por 9 meses, depois, adulto, você vê 2 das suas filhas envolvidas em questões como essa? Entendeu? Graves. Mas, assim, eu tenho que perguntar. Eu tenho que perguntar, como hoje eu também tive que perguntar para ela. Então, são temas que a gente não quer enfrentar, mas, né, infelizmente, a realidade está posta, a gente tenta resolver da melhor maneira possível. Né? E queria, Adriel, agora que você fosse lá no laudo, por favor, de necrópsia. Um ponto 20. Tá, esse exame é feito com o corpo, né? Logo depois do fato, está vendo? O fato foi 31 de julho de 2010, ó, tá vendo aí? Foi no dia seguinte, 1 do mês de agosto de 2010.
pode descer, por favor. Aqui, olha, peraí. Entradas, ó, tá vendo? Ó, entradas, ó. Feridas pérfuro-contusas, com bordas invertidas e ala de escoriação medindo 0,8 centímetro, localizadas nos seguintes locais: região clavicular esquerda, região peitoral esquerda acima da auréola, uma na face lateral do hemitórax esquerdo, na região axilar, duas na face lateral do hemitórax esquerdo, na prega axilar posterior, com escoriações tangenciais, pré-penetração na face posterolateral do braço esquerdo. Face anteromedial do terço, pode descer, por favor. Tá bom. Distal do braço esquerdo, com escoriação na face anteromedial do terço proximal do antebraço esquerdo. Escoriação tangencial pré-penetração do projétil, correspondente ao mesmo disparo. Saída. Ferida pérfuro-contusa com bordas invertidas e irregulares, localizada na face anteromedial do terço médio proximal do braço esquerdo, correspondente à saída do projétil, cuja entrada foi descrita no item 1. E que penetrou o tórax na região axilar esquerda. Não foi feita a abertura da cabeça, né, devido à ausência de feridas ali, na cabeça. Tórax e abdômen. Realizada a abertura da cavidade torácica, sendo evidenciado feridas pérfuro-contusas no pulmão direito, mediastino e coração, com hemotórax volumoso à direita. Houve grande dificuldade para localização dos projéteis, sendo isso aí tem a ver com o que ela falou, né? Porque eu estou acreditando que, de fato, foi um disparo só e aquilo se dissipou. Então, ficou com microfragmentos de chumbo. Era uma espingarda de chumbinho. Foram retirados três pequenos projéteis, aí ele, entre parênteses, olha lá, ou fragmentos de projéteis localizados na região clavicular direita, pulmão esquerdo e parente do hemitórax direito. Não foi possível retirar o projétil localizado na coluna dorsal. Retirado 2 pequenos fragmentos de projéteis na parede lateral do hemitórax esquerdo. Radiografias mostram estilhaços de projéteis na parede lateral do hemitórax esquerdo. Então, assim, sigo acreditando nisso, que teve estilhaço, no que tocou no corpo, foi uma coisa para cada lado. Parece que não há dúvida que houve um disparo só. Isso também, a meu ver, tem a ver com a ação, né? Porque se fossem 5, acho que seria, aí já avançando na tese da doutora, porque se a pessoa atira 5 vezes, parece que há um excesso. Se a pessoa quer se defender, como provavelmente ela vai dizer aqui, atirou uma vez só, aí tem fundamento. Se ela quer se defender, agora atirou 5 vezes, eu acho que é excessivo. Desce mais um pouquinho, por favor. Olha lá, ali, olha a discussão. Atingiram a vítima 5 disparos, sendo que um deles entrou e saiu no braço esquerdo antes de penetrar o tórax. Para mim, não foram 5 disparos. Foi um só. Os disparos tiveram sentido da esquerda para a direita, entradas descritas no item 1C, 1D e 1E, e de frente para trás, da esquerda para a direita. Conclusão. Diante dos dados colhidos, conclui o legista que a morte de Claudinei ocorreu às 2h30 do dia anterior. O exame foi feito 2 horas do... Quer dizer, ali está dizendo 1/7, né? Mas 1/7 foi o dia que ele fez o exame. Mas o fato em si, a morte, foi no dia anterior, nesse horário aí. Hemorragia interna aguda por lesões de órgãos e vasos torácicos por ferida pérfuro-contusas de tórax por disparo de projétil de arma de fogo. Desce mais um pouquinho, por favor. Tá bom. Tá, agora vamos lá no laudo da arma. Vamos dar uma olhada na arma lá, por favor.
1.16. Tá, desce mais, por favor. Aí, tá bom. Funcionamento e eficiência. Se submetida esta arma de fogo à prova de disparo, for constatado o funcionamento normal dos seus mecanismos. Por isso, a mesma se presta para fins de disparos. Foram utilizados para os tiros de prova, espoletas de próprias de uso em espingarda e sem carga de projeção no cano as quais deflagraram. Tá, pode descer mais, por favor. Mais. Olha lá. 5 chumbinhos, material apresentado ao exame, foram encaminhados a esse Instituto de Criminalística com ofício acima referidos os seguintes materiais para exame. 5 chumbinhos da vítima Claudinei Rodrigues Pereira. Olha lá, e mais embaixo, projéteis de armas de fogo. Trata de 5 balinhos de chumbos, projéteis de arma de fogo. Porque muita gente usa esse chumbinho para matar animais, às vezes passarinho e tudo, sabe? Próprio daquele utilizado para carregar cartuchos ou cano das armas de fogo de alma lisa, pesando 1.4, 1.3, 1.2, 1.2, 0,6. Não há nos mesmos sinais identificadores que possibilitem a identificação da arma de fogo que os deflagrou. Normalmente, quando é uma munição mais nova, mais recente, sempre você consegue identificar na munição as ranhuras quando ela passa pelo cano. E essa é uma arma antiga. Então, assim, tem a ver com o que eles falaram, que provavelmente deveria ser do pai da mãe deles, da avó dela, no caso, que devia estar guardado lá. Então, isso também foi outra coisa que eu constatei. Desce mais um pouquinho, por favor. Tá. Agora, vamos no depoimento do Nilson, na delegacia. Por favor. Você achou, Adriel? Deixa eu ver. No final da outra página lá. Aí. Sobe mais, por favor. Sobe mais. Aí, ó. Isso foi o que eu li para ele hoje aqui, quando ele veio aqui sentar. Porque, assim, uma questão que eu costumo levar muito em consideração é que, por mais que o depoimento na delegacia não seja na presença de um promotor e de um juiz, não tem o contraditório, mas assim, é mais perto do fato, é mais perto de quando aconteceu. E perto de quando aconteceu. Hoje ele veio aqui e falou, eu não lembro disso. Sobe lá, por favor, Adriel, para a gente ver a data ali que ele falou. Parece que foram 8 meses depois. 7 de junho de 2011. O fato foi em agosto, vamos botar aí, 31 de julho a 1º de agosto de 2010. Né? Então, 4 meses, mas 11 meses. Com 11 meses depois do fato, ele disse, pode descer mais, por favor, que emprestou o telefone para a Cristiane e ela ligou para a polícia relatando o ocorrido. E que isso também, assim, eu levo para analisar como é que as pessoas agem. Se ela ligou para a polícia, né, provavelmente ela se ligou efetivamente, como está escrito aí, é porque, né, no mínimo, ela imaginou que ou aconteceu um acidente, ou então que ela estava agindo de forma correta. Porque, tipo assim, quem faz alguma coisa que quer fugir muito, não liga para a polícia.
logo depois que faz. Isso na minha maneira de analisar. Normalmente some. E ele disse que ele emprestou o telefone para ela ligar. Tá. E que não chegou a ver o Davi, que era o filho do Canela, no local do crime. Que, numa outra ocasião, estava trabalhando na companhia do Cláudio, conhecido como Clóvis, padrasto do Claudinei, que foi o que morreu, quando ele comentou que tinha ficado sabendo que quem tinha matado o Claudinei não era a Cristiane, e sim o Davi, filho do Canela. O Davi, esse Davi, filho do Canela, era namorado dela. Era namorado dela. Assim, eu não sei quem matou. Eu sei que houve uma morte. No meu íntimo, eu acho que não foi ela. Ela está dizendo que foi ela. Mas você vai falar, pô, mas você está entrando dentro da cabeça dela? É porque, assim, não basta chegar aqui, né, e falar, ó, eu fiz isso. Porque, assim, a vida nos ensina, né, e nos mostra que, às vezes, alguém, né, ou por questão moral, por questão ética, por qualquer outra, quer amenizar as coisas para outra. Você vê que, às vezes, a mãe, né, vê uma coisa ali que o filho fez, ela não consegue falar a verdade. E eu falo isso de acordo com a minha sensibilidade e de olhar o processo, de olhar as pessoas, de conversar. Então, assim, para mim, né, eu sigo acreditando nisso, que não foi ela. Então, eu tenho essa convicção. Foi ela? Não sei. Foi o Davi? Também não sei. Ela, eu acho que não foi. E, se foi ela, eu não tenho convicção para falar, foi ela. Como várias vezes eu já vi, foi fulano de tal que matou. Eu não sei. Esse boato é estranho. Quem estava na casa? A mãe estava atrás, não viu. A Viviane. Com essas duas questões que eu falei para vocês aí. Uma em maio e outra em abril. Questões gravíssimas. Aí, suponhamos, ele chega lá e fala, vou passar a faca na tua barriga, vou fazer uma cesariana. Aí é a irmã que vai comprar o barulho dela? Ou ela mesma que vai agir? Eu não sei, mas isso me perturba. E, entretanto, ele não comentou quem teria falado isso para ele, que ele se lembra que Clóvis disse que teve gente que no dia do crime viu Davi, filho do Canela, correndo com uma espingarda na mão, mas ele não disse quem teria visto. Que, mais uma vez, ressalta que não chegou a ver quem disparou contra o Claudinei. Claro que o som das ruas, o boato disse-me disse, às vezes é verdade, às vezes não é. Né? Mas, por todo esse contexto que eu estou vendo aí, eu fico em dúvida. Vamos agora, Adriel, por favor, no depoimento que a Cristiane deu aqui em juízo. Vamos lá, por favor. Que foi em 2019, foi em julho de 2019. Isso tudo eu estou falando para vocês por quê? Só um momentinho. Por que o promotor está... Porque, assim, vai começar a votação ali, na hora que vocês entrarem na sala, vocês vão perguntar o seguinte, morreu alguém? Não vocês vão perguntar. O doutor André vai fazer quesitos, perguntas, e vocês receberão cédulas com sim ou não. Alguns jurados aqui já participaram, sabem como é que é. Outros não. E por isso que eu estou fazendo questão de explicar. Porque a primeira pergunta é, o fato ocorreu? Não tem dúvida que o fato ocorreu. Claudinei foi morto. Eu não sei por quem. Para mim, não foi ela. A segunda pergunta é se ela foi autora disso. Se fosse jurado, responderia que não. Porque eu não tenho certeza. Eu não sei se foi ela, se foi a outra, se foi o outro rapaz. Ou se foi uma outra pessoa. Eu não sei. E como eu não tenho convicção, quando eu não tenho convicção, eu não gosto de cravar que fez. Eu só gosto de vir aqui e falar que fez quando eu estou convicto, quando eu já olhei tudo, para depois eu não praticar injustiça por aí. Então, para mim, essa é uma questão fundamental. Mas eu não sou dono da verdade. São vocês que vão julgar. Vocês 7. E por que tem 7? Para não dar empate. E a contagem é, na hora que chegar a 4 votos, a 4 sim ou 4 não, termina o julgamento. Então, hoje eu estou dizendo o seguinte, nesse segundo quesito, quando o doutor André perguntar para vocês se estiverem com a cédula na mão, foi ela que matou?
se eu sou vocês, eu falo que não. Mas eu estou passando a minha visão. Né? São vocês que vão decidir, vocês que vão achar. Porque assim é questão de justiça, é questão de vivência. Onde morou, com quem conviveu, como é que, né, vê o mundo. Então, assim, isso tudo, né, eu deixo claro para que... Assim, eu não saio daqui, eu não sou vencedor, eu não quero que vocês concordem comigo. Eu tento ser justo e explicar para vocês o que está dentro do meu conceito de justiça. Pode passar, por favor. Pode iniciar. Interrogatório da ré Cristiane do Carmo Teodoro, devidamente qualificado e divertido, direito ao silêncio. Cristiane, consta aqui que no dia 1º de agosto de 2010, a senhora, com a intenção de matar, teria disparado 5 vezes contra o Claudinei Rodrigues Pereira. E agiu de modo a impossibilitar a defesa dele, uma vez que se encontrava dentro de um carro, não dando tempo dele se evadir do local, levando ele a óbito. A senhora gostaria de esclarecer o que aconteceu nesse dia ou não, já advertindo a senhora, né, como foi dito antes de iniciar a gravação, que teria elementos aqui que talvez não teria sido a senhora, teria sido o terceiro, né? Para que a senhora não assuma uma culpa por que favor. não seja sua. O juiz também pegou isso no ar lá atrás. Lá atrás, logo que começou, ele falou, você está assumindo essa bronca aqui para alguém? Foi perguntado para ela de início. Você está assumindo essa bronca aqui para alguém? Pode seguir, por favor. A autoria que não lhe pertence, tá? Para tentar livrar terceiro. A senhora gostaria de falar, de esclarecer o que houve? O que houve foi o seguinte, a gente tinha um relacionamento meio bagunçado, coisa tipo vai e volta, bate e volta, aí resolvemos morar juntos, só que não durou 15 dias. Aí muito violento, sempre agressivo, com 3 crianças pequenas, as crianças começaram a ter medo dele, eu fui embora. Fui para casa da minha mãe no sábado. À noite ele teve para casa da minha mãe, fez uma excursão. Aí eu com medo dele, aí tinha outra criança pequena na casa da minha mãe, meu avô de idade, eu peguei e fui dormir na casa do meu parente minho, lá no Conjunto da Audiência. Aí no outro dia eu voltei para casa, porque a casa embaixo, no Rolândia, é a casa do meu avô. A minha mãe alugou essa casa na outra rua. E meu avô morava para lá. E a gente dividiu essa casa lá, então ainda tinha uma cama, tinha uma coisinha minha lá. Eu dormia lá, mas eu comia com minha mãe. Aí a gente estava lá, ele chegou com o carro, bravo, xingando, falando um monte. Você vai buscar essas porcarias, não sei o quê, daquele jeito tão agressivo. Aí eu falei, minha mãe, eu vou com ele para poder evitar de confusão, já busca essas coisas. E tem uma escada. Quando eu comecei a descer a escada, tinha uma faca no banco do carro. Aí eu voltei de ré. Ele continuou xingando e pediu para minha mãe que era para minha mãe me jogar para fora, que ele queria me levar. Aí liguei para a polícia botou uma dessa e ia. Aí o filho dele chegou e chamou ele. Falou, a mãe está chamando o senhor lá para resolver um negócio do carro. Larga de confusão, vamos. Aí saiu xingando. Nesse intervalo eu aproveitei e subi para casa da minha mãe. Achando que lá também não iria incomodar ninguém, né? Isso era sábado ou domingo? Isso foi domingo. No domingo já. Domingo. Aí subi para casa da minha mãe. Ele chegou. De novo. Retornei e fiquei para a polícia de novo. Ele falou que não tinha helicóptero e quando desce chegava. E ele perturbando, xingando, aqueles palavrão. Minha mãe veio falar com ele xingou minha mãe. A minha mãe catou as crianças. Ó, Cristiano, você resolve. Resolve o quê? Pelo amor de Deus. Eu cagando de medo do homem, eu ia resolver o quê? Porque lá perto dele eu não ia. Aí minha irmã foi falar com ele, porque a distância era mínima entre o portão e a varanda e da onde estava o carro do portão, porque a estrada é de chão, sabe? Então não tem encostada, não tem acostamento ali. Aí minha irmã foi falou pra ele, ó, você vai embora, a gente quer se deixar em paz, parar com essa confusão toda, né? De dar na porta da casa, por favor. Ele falou, você cala a boca, sua vadia, porque senão eu vou fazer uma cesariana, não vou abrir seu bucho. Aí eu falei pra ele, não, você vai embora, porque senão eu vou te dar um susto. Ele falou, quem você pensa ser? Você me dá um susto? Aí eu lembrei que tinha a porcaria da espingarda lá, fui lá e peguei, mas na intenção de assustar. Eu não cheguei nem a atirar, ela disparou. Tá, e a senhora não passou essa espingarda para terceiro, para Viviane? Não. Ou para o Davi, Não, que seria o namorado dela? Não, porque eu corri com ela pro Páscoa. E o Davi não estava lá nesse momento? Não estava. Eu corri com ela pro Pode Páscoa. parar, por favor. Você vê que, quando o juiz perguntou, tinha isso no ar, né? E eu sigo com isso até hoje. Então, por isso que eu venho aqui falar isso para vocês. Isso não ficou claro na minha cabeça. Eu não consegui provar, eu não consegui... Né? E, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu também falo o seguinte.
se vocês falarem que ela não praticou esse fato, na hora que responderem, foi ela que fez isso, tem autoria? Não. Vai parar aí o julgamento. Ele não vai prosseguir. Vai parar. Mas, até por questão de justiça, até por questão de ser muito transparente com as questões, tem gente que não aceita impunidade. E, se isso acontecer, se parar aí, ela vai sair absolvida daqui. Eu acho que ela tem que ser absolvida, né? Mas, se vocês falarem, não, houve autoria sim, foi ela. Em todo julgamento, tem uma pergunta que o Código de Processo Penal determina que o doutor André faça, que é: você absolve a Cristiane? Você absolve o réu? Todo julgamento tem essa pergunta. E, se vocês não quiserem falarem que, em tese, ela que fez, ela que praticou esse fato, responderem sim na autoria, vão ser questionadas de novo para ver se absolve ou não. Isso aí vai estar embutido na tese defensiva, que é a legítima defesa. Se vocês falarem que absolve, sim, vai terminar o julgamento aí também. Vai parar aí. Né? Agora, para ela ser condenada, vocês têm que falar que não absolve. Eu estou falando isso tudo porque, assim, eu sempre bato nessa tecla. Eu não venho aqui para vencer. Eu venho aqui para tentar fazer justiça, mas para, além de fazer justiça, informar as pessoas, para que depois as pessoas não saiam daqui e falem: não sabia que quando eu respondi isso, né, ia terminar o julgamento ali. Não sabia. Como no último, né, em 8 anos aqui, a última vez, do último julgamento teve há 15 dias atrás, não saiu como eu sugeri. Né? E foi a única vez, várias vezes não saiu como eu sugeri, mas foi a única vez que eu vim aqui há 15 dias atrás e pontuei isso para as pessoas. Olha, a pena, em vez de ficar 4 anos, em 8 anos, ficou 4, por conta dessa resposta de vocês. Então, assim, eu estou deixando muito claro, né, para que, se vocês... Porque, assim, vocês podem condenar, se vocês quiserem. Ó, foi ela que fez. Ela está dizendo que fez. Eu acho que não foi. Né? E a doutora vai dizer que se ela fez, foi porque ela agiu em legítima defesa. Mas, assim, a função de vocês também pode, se quiserem, englobar, né, as agruras da vida, a dificuldade que a gente tem na vida. As agruras da vida amargam a vida. Por quê? Porque pode ser que para ela, né, para mim, quando ela chorou aqui, não foi lágrima de crocodilo, não foi migué, como a gente fala no Rio. Chorou porque se incomodou, porque não queria ter se prostituído e se prostituiu. Estou convicto disso aí. Então, isso também aqui, na função de vocês podem dizer sim ou não, sem justificar. Eu e o doutor André, quando a gente está se manifestando em processo, a gente tem que fundamentar. Estou fazendo isso, por isso. Por isso que eu estou falando isso tudo para vocês. Eu não posso chegar aqui, ó. Olhei para ela, faz aí, absolve essa aí, condena esse aqui, prende esse aqui. Não. Estou explicando tudo para vocês. Porque, se vocês quiserem falar, realmente, a história de vida dessa moça, já está com 4 filhos, está aí muito tempo sem trabalho, está com o que chamam, né, que é o escândalo do processo. Ela está, desde 2010, com essa espada apontada para ela, que tem um processo criminal contra ela. Né? E não deve ser bom viver com isso. Deve ter dificuldade de arrumar emprego? Deve ter. Né? E, se ela disse aí, na história de vida dela que ela se prostituiu para dar comida para os filhos, não sei o quê, a gente sabe que, pelo menos na minha maneira de ver, isso é desagradável. Eu acho que isso fere a dignidade da pessoa humana, que ela não deveria fazer isso e que também ninguém que deveria, né, se beneficiar com isso, né, pagando dinheiro. Não deveria ter essa troca. Respeito, tá? Mas, na minha maneira de ver, eu não concordo. Acho que a gente não deve... Né, a gente tem que tentar fazer de tudo para que as pessoas não vão para esse caminho, né? Porque isso ofende muito. Eu acho que a prática de ato sexual que você pode gerar uma criança e tudo deve ser algo maravilhoso, né? E não pode ser banalizado esse ponto, não pode ser essa questão, essa volatilidade do prazer instantâneo, entendeu?
Então, assim, mas é uma questão filosófica que eu não subestimo a inteligência de vocês, né? E por isso tudo que eu estou fazendo é essa questão de detalhar para vocês, falar, olha, mas realmente tem esse lado, não tem? Né? Porque, assim, eu opto sempre em tentar fazer justiça. Doa quem doer. Doa quem doer. Né? E por isso que muitas vezes eu falo algumas questões diretamente para a pessoa na cara, como para a irmã, que eu falei. Ó, a senhora já foi condenada por latrocínio, que é a pena maior que tem no Código Penal. Começa em 20 anos, de 20 a 30 anos. Coisa gravíssima. Aí ela falou, não, mas não fui eu que fiz, eu só participei. Mas quem participa e faz, responde pelo mesmo crime. Então, quero falar isso para vocês. E a questão do carro, a acusação foi feita em cima disso, de que ela não deu chance dele se defender. Mas aí, eu olho, ele tem 2 facas dentro do carro. Entendeu? Então, será que ela necessitaria, se for o caso, ter sido esfaqueada para atirar ou para... Assim, ou ela ou qualquer outra pessoa já não deveria ter ido lá pegar a arma. Tudo bem. Só que não tem herói morto. Não tem herói morto. Né? E também, é óbvio que o que a gente está decidindo hoje é, sabe, uma fração mínima no oceano. Porque, assim, não tem lei João da Silva, é lei Maria da Penha. Por que tem lei Maria da Penha? Porque o homem, muitas das vezes, por conta do poder econômico, né, por conta de trabalhar fora, por conta de ser mais forte fisicamente, às vezes quer subjugar a mulher, quer tratar a mulher como capacho. Bate no peito, fala, mulher minha, não trabalha. Isso que foi falado aqui, eu não sei. Eu já vi vários casos aqui que é verdade. Eu não quero que você receba parente, não. Ó, não vai daqui para Londrina de carona com homem, não. Ó, não faz isso, não. Assim, tem muito homem aqui em Centenário do Sul querendo tratar mulher como objeto. Coisificação da mulher. E vocês sabem, eu tenho lista aqui, né? Às vezes, a questão é tão crítica aqui em Centenário do Sul, eu tenho que falar para vocês. Às vezes eu mando uma mensagem, que eu tenho lista de moradores aqui, aí o homem fala, o que você está mandando mensagem para o celular da minha mulher? Vocês acreditam nisso? Eu vou avisar que tem botão do pânico em Centenário do Sul. A carapuça vai servir, né? Porque quem faz isso, provavelmente alguém vai falar depois. Não vou citar nomes. A pessoa fala, promotor, o que você está mandando mensagem para minha mulher? Porque eu estou falando, tem botão do pânico, tá? Se esse cara que mora contigo, se ele ventar para cima de você, se ele ficar fazendo gracinha para cima de você, a gente arruma um botão do pânico para você. Não tem botão do pânico para homem, entendeu? Então tem todo esse contexto, né, que eu queria que vocês analisassem, porque, assim, a minha meta eu sou promotor de justiça, eu não sou promotor de amigo, de amiguinho, de oba-oba, de festa, não. Eu tenho que buscar a justiça a qualquer preço. E buscar a justiça a qualquer preço é saber que hoje, a meu ver, ela não deve sair daqui condenada. Por conta disso tudo que eu falei. Os motivos eu não sei se vai ser o meu, se vai ser o que a doutora vai apresentar, se vai ser essa questão de piedade, né, em relação ao fato dela ter uma vida difícil, ter se prostituído, de tudo isso, de estar sem trabalho, 4 filhos, de toda essa dificuldade que a gente sabe, que sempre tem alguém na nossa família que, né, vive de forma mais difícil que a gente. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Eu não tem enrolação, não tem nada, mas eu acho que a gente tem que, sempre na nossa vida, procurar ser certo, procurar ser justo. Eu sei que é difícil, sei que a gente derrapa às vezes, sei que a gente, às vezes, faz mais análise, que a gente não... Né? Assim, a falhabilidade humana está aí. A gente sempre tem que tentar, né, ser sério, ser certo. Mas a gente não pode, né, ficar, olha, tipo assim, eu erro, aí agora eu vou para a igreja porque eu vou fazer uma massagem na minha consciência. Não. Não. Isso não. Isso aí a gente tem que sempre ter em mente que a gente, vamos tentar fazer o certo aqui. A igreja é fundamental para todos nós. Mas a gente não pode querer pecar para depois ir lá e falar que a gente, agora que eu já pequei, eu já resolvi meu problema vindo aqui. Não. Né? Então, falo isso por quê? Porque na hora de votar aqui, a gente tem que se despir disso, de religião, de tudo, e ver o que é o certo, o que é o errado. Na vida de relação, na vida de relacionamento,
entre as pessoas. Então, assim, a gente tem que tentar, em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente sempre tem que se afastar. Eu mesmo, às vezes, quando eu estou no meio de um problema pessoal, né, eu vejo que, às vezes, eu fico pensando, pô, mas às vezes eu não tenho, né, na minha cabeça, a mesma habilidade que eu tenho para tentar resolver uma questão no trabalho, às vezes, na minha vida, eu tenho mais dificuldade, porque tem o fator emocional, né, que você está ali, ou então, às vezes, você conhece muito bem a pessoa, né? Então, tem tudo isso. Então, assim, eu queria que vocês, na hora que fossem emitir uma opinião aí, emitir o sim ou não, que vocês levassem isso em consideração, né? E eu acho que hoje ela deve ser absolvida, né? Repito, para mim não praticou o fato, e se o praticou, foi em legítima defesa. Tá? É isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado. Então, dando continuidade aos trabalhos em plenário do Tribunal do Júri, terminada a fala do Ministério Público, concedo a palavra à defensora para a defesa pelo prazo de 1h30, conforme o artigo 477 do Código de Processo Penal. Excelentíssimo doutor André, juiz-presidente deste Tribunal do Júri, tenho muita admiração por Vossa Excelência e pelo trabalho que desempenha. Doutor Renato, promotor de justiça, também tenho muita admiração pelo senhor, é uma satisfação dividir o plenário com Vossa Excelência. Cumprimento ainda... Acho que saiu, Adriano? Cumprimento ainda a doutora Silvana, é uma excelente advogada, dedicada, honesta e tenho muita sorte em tê-la como minha sócia. Cumprimento também a Cristiane. Cristiane, sei que você não teve a opção de me escolher como sua advogada, eu fui escolhida pelo juízo para atuar na sua defesa e hoje eu farei o possível para que a justiça seja feita e essa acusação que pesa contra você aí há mais de 12 anos, tirando o seu sono, a sua tranquilidade, seja afastada e você possa seguir sua vida com dignidade, trabalhando, cuidando dos seus filhos, tá bom? Cumprimento os familiares da Cristiane aqui presente e, por último, cumprimento as senhoras juradas que deixaram as suas atividades habituais hoje para estarem aqui, exercendo uma função importantíssima e de grande responsabilidade, que é de julgar um semelhante. Hoje, as senhoras vão decidir sobre a vida, o destino e a liberdade da Cristiane. As senhoras irão decidir se a conduta por ela praticada, nas circunstâncias em que foi praticada, é ou não aceitável. Eu fui nomeada pelo juízo para atuar na defesa da Cristiane, porque a Cristiane não teve condições de contratar advogada. A Cristiane, como as senhoras podem ver, é uma mulher simples, de poucos recursos, e por isso o juízo me nomeou como advogada dela. Antes de expor a tese de defesa, eu quero tratar com as senhoras acerca de um detalhe na denúncia, que na denúncia constou que a Cristiane efetuou 5 disparos
contra o Claudinei. Inclusive, o Dr. Renato, hoje aqui, ele reconheceu que, na verdade, foi um disparo só, e foi isso o que aconteceu, como vocês ouviram também. Todas as testemunhas que foram ouvidas aqui hoje, elas afirmaram que ouviram um disparo só. O que acontece é que essa arma que foi utilizada, né, uma espingarda, uma arma antiga, o carregamento dela é feito pelo cano. Então, para que o carregamento seja feito, é necessário, é feito com chumbinhos, pólvora, bucha. Eu não sei se as senhoras já viram uma espingarda dessas, né? Mas o carregamento é feito dessa forma, coloca-se todos esses, as chumbinhos, a pólvora, não sei em que ordem, a buchinha. Depois disso, tem que socar com uma vareta por um determinado tempo, né? Também, então, não é um carregamento rápido, demora um pouquinho. Se essa espingarda, para vocês entenderem melhor, se a espingarda não tivesse sido remetida para o exército, não tivesse sido destruída, eu iria apresentar essa espingarda para as senhoras, vocês poderiam entender melhor como que é essa espingarda, né? Mas infelizmente foi determinada a destruição dessa arma sem sequer ser oportunizado a defesa, o direito de manifestação a respeito, que quando foi feito isso, foi em fase de inquérito, nem havia defesa no processo. Então é isso, eu quero que as senhoras reconheçam que foi realizado um disparo só, e desse disparo, por ser feito com o carregamento da arma com chumbinhos, eu pesquisei a respeito de como faz o carregamento dessa arma, e geralmente se colocam vários chumbinhos para o carregamento. Então, nesse caso, certamente foram colocados mais de 5, 6 chumbinhos na arma, só que no momento do disparo, né, que a arma disparou, saíram 5 chumbinhos que infelizmente acertaram Claudinei e resultou no falecimento dele. Então esse é o motivo pelo qual no laudo de necropsia foram constatadas as 5 perfurações. Não que foram realizados 5 disparos, mas porque 5 dos chumbinhos que foram carregados, que a arma foi carregada, saíram e acertaram ele. Tá? Então as senhoras reconheçam que foi um único disparo, até porque se a Cristiane tivesse atirado 5 vezes contra o Claudinei, ela teria que ter carregado a arma, feito um disparo, teria que ter feito todo o processo de carregamento novamente, colocando chumbinho, pólvora e tudo mais. Isso, como a Maria do Carmo mesmo disse, não é um processo rápido. Certamente, né, quem tem conhecimento e sabe manusear uma arma, para fazer um carregamento desse, a pessoa utiliza e gasta uns 10, 15 minutos. Né? Então, se ela tivesse disparado 5 vezes contra ele, ela demoraria, no mínimo, 1 hora. Isso se soubesse manusear a arma, coisa que ela não sabia na época e não sabe até hoje. Então, é isso. Agora, feito esse esclarecimento em relação aos disparos, né, que foi um só, eu vou passar a expor a tese de defesa para as senhoras. Não é de legítima defesa, como o doutor Renato assinalou. E vou contar como que era a convivência da Cristiane com o Claudinei, o que infelizmente acabou resultando nessa tragédia. A Cristiane e o Claudinei tinham um relacionamento amoroso. A Cristiane, na época, tinha 3 filhos, todos pequenos, o mais velho, se eu não me engano, tinha 9 anos. Ela chegou a morar com o Claudinei, e o Claudinei, como ela relatou, fazia uso de bebida alcoólica, sempre ameaçava ela, e quando fazia o uso da bebida, ele acentuava esse comportamento agressivo dele, e em razão disso, ela, para proteger ela também e os filhos, sair daquela situação de violência doméstica, ela decidiu romper o relacionamento, sair de casa, levando com ela os filhos. O Claudinei, quando descobriu, ele não aceitou o fim do relacionamento, inclusive no mesmo dia, chegou a ir até atrás da Cristiane. No dia seguinte, ele foi novamente atrás dela na parte da manhã, xingou, ameaçou, ela tentou acalmar ele, falando que para ele sair de lá, que ela não queria mais nada com ele, mas mesmo assim ele continuou. Inclusive, ela relatou que quando percebeu que ele trazia no carro facas, tá? Ele tinha essas facas no carro, e ligou para a polícia em razão disso, com medo dele, só que a polícia não foi. Acredito até que se a polícia tivesse
atendido a solicitação da Cristiane, tivesse ido até o local, né, quando solicitada, nada disso teria acontecido, ou porque teria levado o Claudinei preso, ele teria sido preso naquele dia, né, por violência doméstica, porque ele estava ali na casa da mãe dela, ameaçando ela, intimidando ela, ele teria sido preso por isso, mas a polícia, infelizmente, não sei por qual motivo, não foi. Depois de muito custo dela tentando tirar ele de lá, ele foi embora, mas mais tarde ele retornou novamente, agressivo também, pedindo para que ela voltasse com ele, ela se recusou. E quando ela chegou mais próximo dele, viu novamente que as facas ainda continuavam lá, ela ficou temerosa e a irmã dela estava junto. A irmã tentou intervir falando para que ele saísse de lá, deixasse tudo aquilo quieto, né? Para que saísse do local, ele não saiu, continuou inclusive, ameaçou a Viviane, que estava grávida de 9 meses na época, de fazer uma cesariana nela. Isso causou muito temor, tanto na Viviane quanto na Cristiane. E a questão da faca, inclusive foi mostrado a foto de duas faquinhas de serra, mas na verdade haviam outras 2 facas no carro, que não era faquinha de serra, não era uma faquinha pequenininha, era uma faquinha daquela tipo faca de açougue, do tamanho dessa folha de papel. Isso as senhoras podem verificar no auto de exibição e apreensão de folha 5, que foi encontrado dentro do carro do Claudinei. Olha, 2 facas de cozinha, sendo uma da marca Mundial, cabo em madeira, medindo 12,5 centímetros de comprimento e lâmina medindo 19 centímetros de comprimento, ou seja, o cabo da faca tinha 12,5 centímetros e a lâmina media 19, então a faca inteira mais de 30 centímetros, o tamanho dessa folha de papel. Inclusive, teria mais uma faca, cabo emborrachado na cor preta, medindo 11 centímetros e lâmina medindo 12 centímetros. Então, era motivo para a Cristiane temer mesmo, tanto quanto a integridade física dela, quanto a da irmã, dos filhos. E nesse momento de desespero, nessa situação que a Viviane estava vivenciando ali no momento, já era vítima de violência doméstica por parte do Claudinei, que ele sempre ameaçava. Ela, em um momento de desespero, para tentar fazer com que ele saísse dali, as ameaças parassem e a ordem fosse restabelecida, né, que a perturbação cessasse, ela lembrou dessa espingarda que pertencia ao avô. Ela entrou na casa, pegou essa espingarda, saiu com ela nas mãos com a única e exclusiva intenção de ameaçar, de intimidar ele, para que ele deixasse o local. Em nenhum momento ela teve a intenção de atirar, e pelo fato dela não saber manusear a arma, até porque na época a Cristiane tinha pouco mais de 20 anos, ela não tinha conhecimento de armas, ela não sabia carregar uma arma, e muito menos ela não sabia que aquela arma estava carregada. Então ela pegou a arma com a intenção única e exclusiva de intimidar o Claudinei para que ele saísse dali e parasse, né, com as ameaças e não fizesse nada contra ela e a família, que ela tinha muito medo. Inclusive os 3 filhos pequenos estavam na casa e ele lá, ameaçando. Ele estava embriagado naquele dia, e quando ele ficava embriagado, o comportamento dele ficava mais agressivo ainda, e ela com medo, ele armado, com 2 facas no carro, não eram facas pequenininhas, ela com medo apontou para ele e disparou acidentalmente. O fato dele estar embriagado, também as senhoras podem comprovar através Foi feito um exame toxicológico no Claudinei e foi constatado aí na página 4. Foi constatado que havia álcool no sangue dele, então, conforme a Cristiane mesmo admitiu, ele estava embriagado. E assim, as senhoras imaginem a situação que vivia a Cristiane, vítima de violência doméstica, saiu de casa para sair daquela situação que ela vivia, para proteger a ela e aos filhos, foi para a casa da mãe e o Claudinei foi atrás, ameaçando, xingando. Ele estava armado, com facas, embriagado no dia. Ela ligou para a polícia mais de uma vez. As senhoras viram que o Nilson confirmou aqui hoje, que inclusive a Cristiane pediu o telefone para ele emprestado para ligar para a polícia. Ela ligou sim para a polícia,
só que ninguém foi até o local. E nesse desespero dela, nesse desespero, nessa situação que ela vivia, a intenção dela era que tudo aquilo acabasse, que ele fosse embora e parasse de incomodar ela e a família e que não acontecesse nada de mais grave. Só que, infelizmente, ele continuou, a polícia que ela acionou não foi e acabou acontecendo tudo isso. Mas esse disparo da espingarda foi acidental, porque em nenhum momento ela teve a intenção de matar a Claudinei. Se ela soubesse que aquela espingarda estivesse carregada, até ela não tinha conhecimento que estava carregada, porque pertencia ao avô dela. Ela não imaginava que a arma estivesse carregada, né? Então, ela só pegou a arma mesmo com a intenção de assustar o Claudinei, de intimidar para que ele saísse dali. Até o Dr. Renato acredita, né, fala que tem dúvidas de que foi ela mesmo que atirou contra o Claudinei, mas assim, pelo que a Cristiane sempre falou, desde quando ela foi ouvida pela primeira vez, foi ela mesmo que fez, ela assumiu que ela fez isso só para assustar, que ela não sabia que a arma estava carregada, até porque, como ela disse aqui hoje, ela não iria estragar a vida dela, perder os filhos para defender outra pessoa, né? Porque ela, na época, ela tinha 3 filhos pequenos que dependiam exclusivamente dela. Inclusive, ela chegou a perder a guarda das crianças, perder assim, né? Porque depois que aconteceu tudo, o pai das crianças veio e levou as crianças e ela demorou para ter acesso, demorou a voltar a ter convívio com essas crianças. E daí por diante a vida dela se transformou num caos. Então, assim, ela agiu mesmo, ela não teve essa intenção. E para que o crime de homicídio doloso seja caracterizado, é necessário que a pessoa tenha a intenção de matar, tenha o dolo. E nesse caso aqui trazido a julgamento para as senhoras, não teve esse elemento por parte da Cristiane, porque em nenhum momento ela teve a intenção de matar Claudinei. A intenção dela era apenas de assustar para que ele saísse do local, e o disparo foi acidental porque ela não sabia manusear a arma e também não sabia que a arma estava carregada. Se a Cristiane cometeu algum crime, né, não foi aquele que o Ministério Público atribuiu a ela, que foi o de homicídio doloso, e sim o de homicídio culposo, porque ela não teve mesmo a intenção de matar o Claudinei. Inclusive, um depoimento, o que corrobora também a versão da Cristiane, que ela ligou várias vezes para a polícia pedindo ajuda, que ela era vítima que Claudinei estava ameaçando ela. O policial militar Oswaldo David, na época ele era policial militar, ele foi ouvido na fase de inquérito. Eu vou ler para as senhoras o depoimento dele na fase de inquérito, as senhoras podem acompanhar, está aí na página 6 dessas peças que eu entreguei. Ele ouvido, ele disse: sobre os fatos, esclarece que encontrava-se de serviço na data dos fatos, quando foi solicitado para comparecer ao local do crime, por conta de ameaças, pois a vítima estava sendo ameaçada pelo companheiro, que a vítima estava morando na casa da mãe dela logo após a separação. Ou seja, aí ele já confirma que houveram ligações da Cristiane avisando das ameaças e que ela estaria morando com a mãe. Que a vítima, que constantemente o acusado ia até a casa da mãe da vítima para ameaçá-la. Que quando a vítima acionava a polícia, o acusado se evadia. Ou seja, pelo jeito, apesar de não houver registros como antecedentes dele, a polícia recebia, sim, ligações da Cristiane avisando dessa perturbação do Claudinei, das ameaças. Contudo, quando a polícia ia verificar, ele se evadia. Que em uma das chamadas por parte de vizinho, dava conta de que havia uma pessoa dentro de um veículo ferida, que chegando no local, o depoente deparou com a vítima no interior do veículo, aparentemente em óbito. Diante disso, foi acionada a ambulância.
Então foi isso. Esse depoimento desse policial retrata bem a situação vivida pela Cristiane, comprova que a Cristiane ligou sim para a polícia, tanto que o Nilson também afirmou isso, disse que emprestou o telefone dele para a Cristiane ligar para a polícia. Então, a Cristiane no dia, ela ligou para a polícia, não ligou uma nem duas vezes, ligou várias vezes, só que ninguém foi atender a solicitação dela, esperaram pior acontecer, né? Poderia ter sido ao contrário, se ela não tivesse, né, se não tivesse acontecido isso, ela poderia ter sido, né, vítima de uma situação pior. E é isso. Eu volto a reafirmar para as senhoras, a Cristiane, ela era vítima de violência doméstica, de ameaças, não propriamente de agressões, né? Conforme ela disse aqui, ela nunca chegou a ser agredida. Conforme ela disse, quando ela percebeu que poderia acontecer isso, que ela viu lá o cenário que ela vivia na casa dela. Várias ameaças, o comportamento agressivo dele depois que ele ingeria bebida alcoólica, que ele ficava mais violento. Quando ela percebeu que isso podia desencadear em agressão contra ela e contra os filhos, ela tomou a decisão acertada, que foi a de sair, romper o relacionamento, sair da residência. Só que esse rompimento não foi bem aceito por ele não aceitava esse rompimento. Então é isso, que a Cristiane, o que aconteceu, na verdade, foi que o que ela queria era paz, queria viver a vida dela com os filhos, na tranquilidade, sem essas ameaças, sem as perturbações do Claudinei. Só que ele ficou perseguindo ela, ameaçou ela, e ela, quando pegou aquela espingarda, ela só pegou a espingarda mesmo, a espingarda velha, que pertencia ao avô, para fazer com que o Claudinei saísse dali, deixasse ela, os filhos, a família em paz. Mas o que ela não esperava, o que ela não sabia, é que essa arma estava carregada. E quando ela levanta a arma, que ela disse que saiu com a arma pendurada nas mãos, né, para ver se ele se assustava e saía dali, e quando ela levanta a arma dispara. Porque pelo jeito o carregamento já estava todo feito, né? Era só acionar, e quando ela levantou a arma disparou. Inclusive ela disse que nem chegou, no momento que saiu a fumaça e tudo, ela nem sabia que tinha acertado nele. Ela veio a ter consciência que havia acertado ele quando ele sentou no carro, né? E ficou parado lá. Aí que ela tomou consciência que a arma havia disparado e tinha acertado nele. Então eu peço assim que as senhoras se coloquem na situação da Cristiane, tentem imaginar o que ela viveu nesse relacionamento com Claudinei, né? Era um relacionamento abusivo, ele proferia várias ameaças contra ela, quando ele bebia ficava agressivo, e as senhoras podem perceber, de acordo com o laudo aí toxicológico que foi feito no dia dos fatos, infelizmente ele estava embriagado. Então quer dizer, se ele já proferia ameaças, mesmo são, como a Verônica disse aqui, que ele era muito ruim em casa, ameaçava, para ameaçar e agredir ele não precisava estar embriagado, imagino que ele não fazia quando estava embriagado, né? O comportamento dele se agravava. E ele estava embriagado, e eu peço que as senhoras tentem entender a situação dela. Decidiu sair de um relacionamento abusivo, foi para a casa da mãe, o ex-companheiro começa a perseguir, a ameaçar, ela com 3 filhos pequenos para criar, para cuidar. Na casa só estava ela, os filhos, a mãe, a irmã que estava grávida também de 8 meses, e naquela situação, Claudinei ameaçando, estava com faca no carro, faca desse tipo de açougueiro, olha e fala para a irmã, eu vou fazer uma cesariana em você, né? Isso tudo fez com que ela temesse mesmo, sentisse medo de tudo que aquilo estava acontecendo, e ela, na intenção de que ele fosse embora, saísse dali, lembra da arma do avô, entra no quarto da mãe, pega a espingarda, que não sabia, repito mais uma vez, não sabia que a arma estava carregada, sai com essa arma nas mãos, e quando vai
levantar essa arma, ela dispara. Então, assim, eu falo com convicção para as senhoras, a Cristiane não teve a intenção de matar, foi um tiro acidental, e eu peço que as senhoras aqui hoje façam justiça, para que a Cristiane, ela possa viver a vida dela dignamente, né, possa continuar trabalhando, cuidando dos filhos, agora com um filho de pouco mais de 2 anos, para que ela possa viver a vida dela e tentar deixar isso no passado. E é isso, eu peço que as senhoras julguem com humanidade, imparcialidade, de acordo com os ditames da justiça, e façam justiça, absolvam Cristiane. Tá? É isso. Então, em sequência, indago o Ministério Público se usará da faculdade da réplica. Não, excelência. Então, não haverá réplica. Concluídos os debates, pergunto aos senhores jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Estão prontos para julgar? Passarei em seguida a leitura e breve explicação dos quesitos, que serão postos em votação na sala secreta. Então, é uma série de quesitos, tá? Nós teremos o primeiro quesito relativo à materialidade, o segundo, à autoria, o terceiro, de absolvição, o quarto, de eventual desclassificação para culposo, e eventual quinto quesito quanto à qualificadora. Primeiro quesito, a primeira pergunta é: no dia 1º de agosto de 2010, por volta das 15h35, na rua Vereador Antônio Soares Pinto, próximo ao número 1202, neste município e comarca de Centenário do Sul, a vítima, Claudinei Rodrigues Pereira, recebeu disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo constante de movimento 1.20, que foram a causa de sua morte. Então, relativo à materialidade, para saber se ele recebeu os disparos de arma de fogo. O segundo é relativo à autoria. A ré Cristiane do Carmo Teodoro efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima, Claudinei Rodrigues Pereira, referido no primeiro quesito. Então, é relativo à autoria, se foi ou não a Cristiane a autora do disparo. O terceiro quesito obrigatório, o jurado absolve a acusada. Eu coloquei ele antes da desclassificação, eventual porque é mais benéfico para ela, tendo em vista que ela alegou a legítima defesa também. O quarto quesito, que seria de desclassificação para homicídio culposo, que foi uma das teses sustentadas em plenário. A conduta da ré, provocando a morte da vítima, decorreu de culpa consistente em, por imprudência, disparar arma de fogo. E o quinto e último quesito, se for votado, a ré, Cristiano Carmo Teodoro, agiu de modo que impossibilitou a defesa do ofendido, eis que ele estava no interior de um veículo, não havendo como evadir-se do local. Então, seriam os 5 quesitos. Primeiro, materialidade. Segundo, autoria. Terceiro, da absolvição, que engloba a legítima defesa. Quarto, desclassificação para culposo, né, que seria o disparo acidental. E o quinto, da qualificadora. Então, indago as partes, Ministério Público e Defesa, tem algum requerimento ou reclamação a fazer quanto aos quesitos? Não, excelência. Então, proceder-se ao julgamento, para o que convido os senhores jurados, o doutor promotor de justiça, doutores defensores, senhora escrivã e os senhores oficiais de justiça se dirigirem à sala secreta. Advirto ainda às partes que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho. Vou te mandar os quesitos, né? Então, se vocês quiserem, podem ir para a sala secreta, lá acompanhar o oficial, tá? Pode retomar, então. Então, retomando os trabalhos. Encerrada a votação e a incomunicabilidade dos jurados. Foi lavrada a sentença, então, em plenário, convido todos a se levantarem para a leitura da sentença. Então, autos de ação penal, número 1730-75-2010, autor Ministério Público do Estado do Paraná e réu, no caso, Cristiane do Carmo Teodoro. Ministério Público do Estado do Paraná denunciou a Cristiane do Carmo Teodoro, brasileira, trabalhadora rural, natural de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, nascida em 16 de maio de 86, filha de João de Deus e Maria do Carmo Rodrigues, pelos fatos ocorridos no dia 1º de agosto de 2010,
A denúncia foi recebida, ela foi citada. Em audiência foram ouvidas 7 testemunhas, juntados os laudos. O Ministério Público pugnou pela pronúncia. Na sequência, a defesa pugnou pela impronúncia, sendo que, por sentença, movimento 116.1, Cristiane foi pronunciada. Houve recurso em sentido estrito, o qual foi desprovido pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mantendo-se a pronúncia. Designação da sessão de julgamento para o dia 26 de outubro de 2022, às 12h30. Observando os princípios do devido processo legal e do juiz natural, foi ressubmetida a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri desta comarca de Centenário do Sul. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do delito imputado, respondendo afirmativamente ao quesito número 1. Em seguida, o Conselho de Sentença, por maioria, absolveu a acusada, votando não quanto ao segundo quesito, de autoria delitiva. Destarte, absolvida a acusada, restaram prejudicados os demais quesitos. Assim, considerando a soberana decisão do Conselho de Sentença, julgo improcedente o pedido contido na denúncia na forma da pronúncia, absolvendo a ré Cristiane do Carmo Teodoro, já qualificada nos autos com fundamento do artigo 386, inciso 5º do Código de Processo Penal. Cumpra-se as demais determinações do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Condena o Estado do Paraná, tendo em vista a nomeação da defensora da ativa, doutora Karen Larissa Cordeiro Domingues, e na ausência de defensoria pública, o pagamento dos honorários advocatícios, conforme tabela da PGOAB. Dou a presente decisão por publicado em plenário do Tribunal do Júri, por intimados o réu, os defensores e o Ministério Público. Oportunamente observadas as formalidades legais e promovidas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se. Sala das sessões do Tribunal do Júri da Comarca Centenário do Sul, 26 de outubro de 2022, 17h46. André Luiz Palhares Montenegro de Moraes, juiz-presidente do Tribunal do Júri. Então, a senhora foi absolvida, tá, por negativa de autoria. O processo, então, não havendo recurso, será arquivado. Consulta às partes se pretende fazer uso da palavra. Então, agradeço aos senhores jurados a presença e o cumprimento do dever. Mais uma vez, aos que voltaram aqui, né? Agradeço também a presença dos servidores da Justiça e a valiosa participação das defensoras e do Ministério Público, né, sem os quais o julgamento não se realizaria. Tá? E para informação, uma vez que é provavelmente o penúltimo júri deste ano, é o 12º que nós realizamos neste ano, né, que em razão da pandemia acumularam muitos júris. Vamos realizar um agora dia 9 de novembro, que vai ser provavelmente o último júri do ano de 2022. E temos a satisfação de deixar agora a pauta de júri zerada. Então, só teremos os júris que vierem para ser marcados. Não fica mais nenhum tribunal do júri pendente aqui na comarca, né, que engloba Centenário do Sul, Lupianópolis e Cafeara, a ser realizado. Só os que tiverem decisão para